Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês essa noite para falar sobre um tema tão importante, não só para mim, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vão entrando aí que hoje a gente vai ter uma live muito especial. Fazia um tempinho aqui que eu não fazia, né? Hoje eu vou ter a participação de diversas mães, veja só, para falar sobre esse assunto tão fundamental, que é o assunto da volta às aulas. Quando voltam as aulas no Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta que muitos pais e mães, estado afora, querem saber. Os bons professores seguramente também estão aflitos em ter uma resposta para essa questão, e eu vou buscar conversar a respeito do impacto que a falta de aulas, que efetivamente a proibição da educação presencial está tendo Rio Grande do Sul afora, com pessoas de cidades diferentes, de realidades diferentes, de ofícios. Então, vão se aproximando aí, que conforme elas forem aparecendo, a gente deu uma queda aqui, mas estou de volta. Todo mundo me ouve bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Essa live, a minha ideia é conversar, como eu disse, com mães que estão sentindo na pele os efeitos da proibição de aulas presenciais ao longo desse ano, que não termina, né? A gente está fechando agora, no dia 19 da semana que vem, um ano de suspensão das aulas no Rio Grande do Sul, e eu vou conversar um pouco com quem está vivenciando no dia a dia o impacto que isso está tendo sobre as suas crianças, sobre os seus adolescentes, para vocês entenderem um pouco melhor e também, claro, para dar voz a essas pessoas que carregam consigo no dia a dia essa missão tão especial da maternidade, de cuidar, de criar e de educar as nossas crianças. E que precisam ser ouvidas e que precisam ter voz, especialmente num momento como esse, em que, lamentavelmente, a gente ouve muito barulho do sindicato. A gente chegou a ter que viver, semana passada, até tentativas de constrangimento por parte de um vereador petista aqui em Porto Alegre, que começou a divulgar as redes, que exporia quem são os donos de escola que estão pedindo para voltar às aulas, quem são as mães que estão se organizando. E a minha mensagem para aquele pessoal, para o pessoal naquela época, naqueles dias, semana passada, aliás, eu queria repetir assim, aqui. Não existe nenhum motivo para vocês terem medo ou vergonha de fazerem o que vocês estão fazendo, de lutar pela educação dos filhos de vocês, de lutar pela volta às aulas. O que vocês estão fazendo vai orgulhar os seus filhos, vai orgulhar suas crianças, seus adolescentes daqui a uns anos, quando eles tiverem dimensão daquilo que a gente está lutando, pelo direito de educar nossas crianças e nossos filhos. Então, acho que é muito importante a gente poder ouvir esse pessoal para, enfim, dar visibilidade e voz a eles. Deixa eu chamar a nossa primeira convidada aqui. Mandar um abraço para minha colega deputada Fran Somense, que estava aqui acompanhando, não sei se está vendo agora, mas que tem sido uma parceira nessa caminhada. Ela, inclusive, é a autora do projeto 144, que deve ir à votação nessa próxima terça-feira, que estabelece atividades físicas como essenciais no estado do Rio Grande do Sul. E, em cima desse projeto, nós propusemos uma emenda, que foi apoiada também pela deputada Fran Somense, para estabelecer a educação presencial também como algo essencial. Deixa eu chamar aqui a nossa primeira convidada, então, que é a Eliane. Eliane já está conosco aqui? Deixa eu ver se a Eliane está aqui conosco. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Vamos ver se a gente... Oi, Eliane, tudo bem? Olá, tudo bom, deputado? Boa noite. Obrigado por estar conosco aqui essa noite. Eu queria bater um papo rapidinho contigo aí, uns 5 a 7 minutos, para... Opa, deu uma congelada na imagem dela. Acho que trancou um pouquinho a tua imagem, né? Mas fica tranquila. Opa, agora te vejo bem, te ouço bem. Tudo bem? Eu queria
Obrigado, primeiramente, pela tua disposição em estar conosco aqui, contando um pouquinho sobre como é que está sendo a tua realidade nesse período sem aulas, que impacto isso está tendo na tua vida, na tua família. Se tu puder, enfim, compartilhar um pouco com a gente, né? Tu tem 2 filhos, né? Isso. A Maria Letícia e o Lucas, é isso? É, exatamente. Aí envia a mão, aliás. Envia a mão, esse comentário. E como é que está sendo esse período e, enfim, como é que vocês estão lidando com a falta de aulas que, enfim, na prática já chega aí a quase um ano. Na verdade, assim, aqui em casa, eu vivo duas situações diferentes. Eu tenho a Maria Letícia, que tem 15 anos e que ela é especial. Ela estuda na escola A Pai Nazaré, em Porto Alegre. E tenho o Lucas, de 6 anos, que ingressou na primeira série, né, esse ano. Então, aqui no município de Viamão, ano passado, nem quando Porto Alegre voltou às aulas em outubro, o município concordou em abrir as escolas. Então, o meu filho está sem aula, na verdade, também desde o início, desde o ano passado, assim como teve outros municípios que também não optaram, mas Porto Alegre, pelo menos, conseguiu abrir as escolas, né, em outubro, mas a escola especial não abriu, né? Então, não abriu em nenhum momento durante esse período. Nenhum momento. Na verdade, o Lucas, ele tá agora... É o primeiro ano que eu tô vivendo a aula online, porque educação infantil e aula online junto com uma criança especial, todo mundo dentro de casa, é loucura. E Então, como é que está sendo para o Lucas assistir, ele que está em idade de alfabetização, né? Pré-alfabetização, ele tem 6 anos, é isso? Ele tem 6 anos. Como é que está sendo para ele acompanhar aulas à distância, em EAD, online? Como foi gerado em todas as crianças eu fiz a opção por voltar às aulas presenciais e ele sabia que ele ia voltar dia 22 de fevereiro, então ele criou uma expectativa de retorno de aula. Peraí que travou um pouquinho a tua conexão. Que fazia alguma coisa em Viamão, apareceu na escola marista Graças e disse que tudo que eles estavam fazendo estava errado. Então, simplesmente as aulas não começaram, no caso, dia 22. Nem chegou a começar? Nem chegou a começar. Aí começaram, eu não sei, eu posso estar me enganado com a data, mas aí como eles tiveram que, o COI disse, isso é até uma coisa que depois não sei quais as outras mães que vão vir aí pela frente, ou até tu mesmo, porque até então é distanciamento de 2 metros para se for se alimentar, e 1,5 metro de distanciamento entre as classes, né? Mas o COI chegou no Marista, e a escola aqui de Marista Graças é bem antiga, então tem salas enormes. E simplesmente disse que não poderia ter 14, 16 alunos em sala de aula. Teria que ter... Mesmo respeitando o distanciamento. Então, com isso, eles acabaram optando em dividir em 2 turminhas, ia ser aula bisemal, né? Alguma coisa. Cada hora aparece um termo, né, na nossa vida. 2 aulas por semana, é isso? Uma semana vai uma turma, uma semana vai a turma A, outra semana vai a turma B. O que eu acho também muito complicado na cabecinha deles, educação infantil, também entender que uma semana tem aula e a outra semana não tem aula, né? Como é que funciona o vínculo com os professores? E aí, então, ele acabou não iniciando a aula presencial. Porque quando foi a turma B, foi quando fechou tudo. Então, ele ficou muito frustrado, porque ele criou 2 vezes a expectativa de voltar às aulas e as 2 vezes não aconteceram. Então, essa semana a gente começou com a aula online. Cada dia é uma negociação, cada dia é uma preparação para que tenha aula, que vamos ver, meu filho, hoje vai ser a professora tal, hoje vai ser isso. E quando eu digo a gente, costumo dizer para minhas amigas, eu tenho aula online, porque eu tenho que estar junto, então eu tenho aula. Pois é. Que bom que tu tá... Não ser diferente. Que bom que tu está conseguindo acompanhar ele, né? E como é que está sendo para Maria Letícia, que, enfim, tem necessidades especiais e que eu, tá na sem verdade, aula? eu até coloquei a camiseta da PAI aqui,
justamente porque é uma bandeira que eu levanto aí há 15 anos, né, de inclusão. E a gente vê em noticiários, etc., uma carência enorme sobre falar sobre as escolas inclusivas ou escolas especiais, né? A PAI, ela fala que se reporta a SMED, mas ao mesmo tempo diz que tem que ser a SEDUC, e aí fica um empurrando para o outro e ninguém resolve nada, né? Então, ano passado já não voltou às aulas quando poderia ter voltado. E quando eu falo em volta às aulas, deputada, eu falo assim, voltar às aulas quando a bandeira tiver como estava em fevereiro, né? Sim, A gente sim. tem, eu imagino que a gente Vermelha, permitida a volta às permitida aulas. as aulas. Sim. Eu imagino que a gente tenha que começar agora a preparar para quando a bandeira ficar vermelha de novo, não comece a se discutir tudo de novo, mas sim vai lá e abre as aulas e começa. Se nós começar a discutir tudo de novo, vai parar meio do ano, a gente não vai ter aula. Isso é bem Então, importante. Eu tenho falado, inclusive, que a gente precisa tratar a educação como essencial. Não significa voltar às aulas amanhã, mas sim significa ter um parâmetro claro para quando for possível a gente ter uma volta estruturada e organizada. Porque a educação precisa ser o último a fechar quando for necessário, em caso de crise, e o primeiro a abrir quando houver É verdade. Né? Não, eu não tenho dúvida. E como tu disseste no início da live, né? Muitos chamam a gente de louca, mas acontece que não é isso, assim. Tem um monte de creche, um monte de tia cuidando, um monte... Quer dizer, é uma coisa assim que fica... eu não consigo entender a visão, né, dos pais. Eu tô em casa, mas eu deveria estar trabalhando, né? Mas preciso ficar com eles e não tem outra maneira de deixar uma criança especial com uma pessoa que não está acostumada também a lidar com uma criança especial. Então, eu peço muito, assim, que a prefeitura, a SMED e tal, olhe para as escolas especiais, que o nosso caso aqui é a PAI, e que passe as diretrizes e diga que sim, que vamos abrir, que eles também têm o mesmo direito que todas as outras crianças. Muitos têm comorbidades, mas todos têm o direito de optar ou não para ir para a escola, e cabe à escola se adaptar a receber aquele aluno. E não a gente se adaptar a ficar em casa. Isso está totalmente errado. A minha filha tem crises de ansiedade, é um sobe e desce de escada, é um choro, eles precisam do concreto, eles precisam da rotina. Por mais que tu faça uma rotina em casa, eu não sou professora, eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, e às vezes a gente está sofrendo junto. Então, acredito que isso seja de muita importância assim, para a sociedade enxergar também a escola especial. Porque numa escola marista tem uns alunos especiais que estão lá. Por que que nas escolas especiais os alunos não podem ir para as escolas especiais se os alunos especiais estão nas escolas regulares? Por quê, né? Nós temos esse direito, né? E também, né, uma escola especial, ela tem um público diferenciado, mas ela também geralmente tem também uma estrutura já preparada para atender esse público, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que geralmente os pais não têm em casa. Até por essa minha opção. Que precisam trabalhar. Essa até foi a opção de nós tirarmos a Maria Letícia aqui de Viamão e levarmos até Porto Alegre todos os dias de manhã, porque lá eles têm uma equipe toda pronta para trabalhar com as crianças especiais. Mas, de modo geral, todas as crianças estão sofrendo, né, deputado? Eu acredito muito, assim, que as pessoas não entendem que não é obrigação de ninguém começar as aulas. Tu leva teu filho se tu quer, mas tu não pode tirar o direito da gente decidir se a gente quer ou não quer levar. Eu acho que isso é o ponto principal, que as pessoas ficam achando... Eu não sei se eles se sentem na obrigação de levar, já que a minha vizinha está levando, eu vou ter que levar, ou eles ficam batendo nessa tecla para atrapalhar a volta às aulas. Eu não entendo isso, porque é um direito nosso. Exato. E é isso que a gente vai estar defendendo. Depois, ao final da conversa que eu vou ter com outras mães em situações similares às tuas, eu vou falar um pouco mais sobre os próximos passos. Te agradeço pelo teu depoimento e por acompanhar também a nossa luta aí pela educação. Se tu puder, seguir acompanhando aqui a live. Não, vou seguir. Um pouco mais sobre o tema. Pode Te agradeço. deixar. Força aí, viu? A gente está também aqui na linha de frente trabalhando para ajudar vocês. Um grande abraço e boa noite para ti e para tua família. Boa noite. Obrigada, deputado. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu tirar aqui. Ué, como é que eu tiro? Boa pergunta. Agora eu... Opa. Eu acho que
Tem um xizinho para ti aí, Eliane? Hum, Aí, deu. Feito. É isso aí. É mais fácil ela sair ali do que eu. Deixa eu chamar a nossa próxima convidada aqui, que é a Andrea, de Gravataí. Aí sim, Gravataí. Eu tinha falado antes Gravataí. Andrea Roig. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Tá por aqui, sim. Andrea. Conectando com a Andrea agora. Oi, Boa Andrea. noite. Tudo Oi, boa bem? noite. Como vai? Tudo ótimo. Tu Tudo bem. fala aí direto de Gravataí, né? Direto de Gravataí. Isso. E tu tem uma outra visão ainda, né? Com Dessa certeza. circunstância de proibição das aulas, né? Porque tu é proprietária de uma escola infantil, é isso? Aí em De Gravataí? duas. De duas Isso, escolas infantis. Fala um pouquinho pra de gente. duas. A tua imagem tá um pouquinho pixelizada, mas eu consigo te ouvir. Só se puder falar um pouquinho Melhorou? mais. Tá, Não, tá segue um ótimo. pouquinho, mas eu te Vamos dar uma ouço. virada aqui. Tá, dei uma virada aqui, vamos ver se melhora. Bom, deputado, eu acho que esse assunto, tudo de novo, né? A novela se repetindo mais uma vez. O que que acontece? A nossa dúvida, né? E a nossa luta, ela é única. Porque as nossas crianças, nós estamos aqui lutando pela volta às aulas por um único motivo, porque os pais querem. Não é porque a gente pensa em dinheiro, até porque quando a gente abre o nosso negócio, a gente não trabalha, a gente não recebe hoje para viver o amanhã, entendeu? A gente consegue se organizar, né? Todo mundo que abre uma empresa não abre assim, de olhos fechados, né? No chute isso não acontece, acredito que a Claro. grande maioria não. Então as pessoas estão julgando muito, né? Julga aquelas pessoas que não sabem, que acham que se a gente não receber hoje, a gente acha que a escola vai fechar amanhã. Não é isso. A questão ela é única, né? Os nossos alunos, eles estão por aí. Eles estão sendo cuidados por alguém que não investiu como nós o ano passado em protocolos, né? Não investiu, com certeza. Os nossos alunos, eles estão à mercê, Deus sabe de quem, sendo cuidados por cuidadoras com várias crianças juntas, correndo um risco muito maior. Então, isso acaba maltratando a gente, né? Porque isso é uma preocupação que a gente tem. Por que não? Por que a gente não pode continuar trabalhando e seguindo? Nós abrimos em outubro. Em Gravataí, por exemplo, nós somos a segunda escola a ser autorizada a voltar. Nós estamos trabalhando desde outubro. Por E que parar nisso agora? também, e também por conta dessa proibição, pais e mães, conforme disse aí a Eliane antes, que não têm onde deixar seus filhos, estão recorrendo Com a certeza, creches com certeza, clandestinas, a com tias, certeza. avós, como tu disseste, que muitas vezes juntam crianças em uma condição muito pior do que teria Claro, nas escolas, né? Muitas vezes em ambientes de abuso físico, com certeza, psicológico, sexual, com que certeza. obviamente vão causar danos irreparáveis nessas crianças, né? Enfim, e a gente está aí Só também para te teres buscando. uma ideia, a nossa escola fica, as duas ficam no centro, né, da cidade de Gravataí, e as nossas escolas atendem uma média de 17 a 20 mães do hospital que fica no centro da cidade, né? Que as crianças chegavam às 7 horas da manhã e iam embora às 7 horas da noite. Nós atendemos pais que trabalham na Brigada Militar. Onde estão essas crianças, né? Onde Pois estão? é. Com quem estão? As mães pedem Com quem ficam socorro. as A gente está aqui. crianças dos pais que trabalham em Com certeza. hospitais, por exemplo, Com das mães certeza, com certeza. enfermeiras, né? Com certeza. Que ninguém vê, né? O pessoal acha que a gente está só de olho no dinheiro, ninguém vê. Onde estão? Então, as pessoas que falam isso, de fato, elas não estão preocupadas, né? Elas não estão preocupadas. Porque que bom se a gente pudesse ficar em casa cuidando dos nossos filhos, né? Que bom seria, não é verdade? Só que a grande maioria não pode. A grande maioria não pode É se verdade. dar ao luxo, não é verdade? Então, por que a gente não pode? Se até então nós estávamos e tudo deu certo. Nós não tivemos nenhum caso de Covid, desde outubro, nós voltamos no dia 20 de outubro, não tivemos nenhum caso de Covid na escola. O que está acontecendo? Por que nos travaram agora? Isso é injustiça, né? É não pensar nas crianças, isso é falta de preocupação com as E, crianças. sinceramente, mesmo que tivesse casos significativos de Covid nas escolas, Claro, com certeza, isso é um motivo para o Estado, para o governo do Estado, para as prefeituras se mexerem para disponibilizarem testes em com massa certeza, para a população, que é algo que não com foi certeza. feito. Isso é uma tecla que eu tenho batido desde o início da pandemia. Governador Eduardo Leite, fica para os prefeitos também, prefeito de Gravataí, prefeito Zafalon, onde estão os testes?
Onde estão os testes? Teste rápido, PCR, para a gente poder identificar de forma mais efetiva casos confirmados de coronavírus, isolar e rastrear os contatos. É nisso que tem que ser investido. E não em ficar impondo esse custo imenso nas crianças, nas mães, nos pais, nos proprietários de escola, nos profissionais de educação. Empurrando pra gente, né? Empurrando pra gente uma conta que não é nossa. Mais uma vez, Exato. Nós e as crianças estão pagando por uma conta que não é nossa, mais uma vez. Exato, exato. Eu te agradeço muito pelo teu depoimento, Andréia, e pela tua participação. A gente vai seguir trabalhando por essa pauta. Tu é de Gravataí, uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre, com a qual eu tenho muito contato. A gente vai buscar fazer a nossa parte na Assembleia Legislativa no âmbito estadual, mas tenha certeza também que eu vou estar fiscalizando a aplicação do regramento estadual no município, porque eu sei que tem muitos prefeitos aí, estado afora, imagino que não seja o caso do prefeito Zavalon, mas eu sei que tem muitos prefeitos estado afora aí que não querem abrir suas escolas porque tem medo de sindicato. Isso é inadmissível e intolerável. Aqui, deputado, o nosso prefeito está de apoio. Graças a Deus, não temos esse problema, né? Ele está andando junto com a gente ali e é totalmente a favor. Muito feliz. Um ponto positivo. Tomara que siga assim e tomara que ele siga sendo um ponto de apoio para vocês voltarem ao normal o quanto antes aí, porque afinal a educação é essencial e precisa ser tratado como tal. Muito obrigado pela tua a respeito. Obrigada. Obrigado pela tua participação, Andréia, e vamos em frente. Até mais. Tchau. Só tô apertando o X aí. Eu tenho como... me ajuda o pessoal dos comentários aí. Eu não sei se eu tenho como tirar a pessoa. Então, conforme o pessoal for entrando, eu peço isso daí. Quero não ser indelicado, né? Mas como a gente tem muitas pessoas aqui para ouvir, justamente para ter essa multiplicidade de visões e de experiências aqui, agora a gente vai falar com a Fernanda de Passo Fundo. Fernanda, já estás entre nós? Fernanda, chamando ela aqui para estar conosco. Estou vendo aqui muita gente comentando de várias cidades do estado. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Tu que fala com a gente direto de Passo Fundo. Isso. Tu que é um caso desses que a gente estava comentando, né? Porque tu é médica e tem filhos, né? Sim, tenho 2 filhos. E onde é que tu tem deixado, como é que tu faz para cuidar dos teus filhos quando tu tem que trabalhar? Graças a Deus, eu tenho uma pessoa que está comigo desde que a minha filha mais velha nasceu, né? Então, ela já é tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 4 e um menino de 2 anos e meio. Então, eles ficam com ela, com a Adriana, que é a nossa funcionária aqui de casa. Então, graças a Deus, eu tenho essa pessoa, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem com quem deixar, né? Então, é bem complicado. E como é que está sendo o impacto da falta de aulas? Eu não sei se Passo Fundo chegou a voltar a aulas presenciais aí. Sim, a rede privada voltou. A gente voltou em outubro, finalzinho de outubro, aí ficou outubro, novembro, dezembro, aí teve uma pausa ali e ficamos até agora, janeiro, né? Depois, quando era para ter voltado dia 22 e chegou a voltar, e depois teve uma semana que ficou aquele sistema que era preta, mas ficou vermelho em Passo Fundo, depois veio o CEPERS e derrubou tudo. E como é que você está fazendo para explicar para a Antônia e para o Luca a falta de aula? É bem complicado. A falta... Porque a minha mais velha, de 4 anos, ela já entende mais, né? Então, ela pergunta quando é que vai acabar o coronavírus e por que ela não pode ir para a aula. E eu tento explicar, ela entende um pouquinho melhor. Mas o meu pequeno, que inclusive teve um atraso na fala, em tudo, porque quando eu botei ele na escola no ano passado, que ele tinha 1 ano e meio, ele estava começando a querer falar, e então ele teve esse pedaço da escola, né? Ele perdeu esse ano do ano passado. Então, para ele a adaptação no início do ano passado foi difícil. Então, agora que ele estava mais adaptado, que estava melhor a situação para ele estava gostando de ir, já estava bem adaptado, ele teve que voltar a ficar em casa, né? Então, é bem complicado. Ele pergunta todo dia se ele vai para a aula. E a gente tem que dizer que não, né? Que não tem. Só que para ele eu nem explico muito, porque não tem como ele entender o que é o coronavírus, o que está acontecendo. Mas a mais velha já entende mais, né?
Então, Sim. e aula online não tem como, né? Para ele, pelo menos, não tem como. Sim, imagina, né? Uma criança de 2 anos. Se para adulto a aula online já é difícil, imagina para uma criança de 2 e para uma criança de 4. Imagino que para a Antônia de 4 também não deve estar sendo muito fácil. Esse ano está um pouquinho melhor que o ano passado. Ela tá acompanhando as aulas com um colega da aula dela. E eu só estou conseguindo fazer com que ela acompanhe porque eu deixo ela na casa desse colega. E aí os pais do colega estão me apoiando e estão fazendo aula com ela. E aí ela está assistindo as aulas, senão não teria como. Cuidado que daqui a pouco o Ministério Público vai querer dizer que vocês têm uma creche clandestina. Com certeza. A gente é bem isso, com certeza. Que coisa horrível. Bem complicado. E como é que tá o tratamento da prefeitura de Passo Fundo em relação a isso? O prefeito tem sido... O prefeito anterior, que é do mesmo partido, né, que entrou agora, ele teve um pouco de dificuldade de aceitar ali o retorno das aulas, enfim, mas depois ele aceitou que as privadas, pelo menos, voltassem. E o prefeito agora, o Pedro, que está aqui, que começou agora o mandato, ele é a favor, assim, pelo que deu para perceber, ele é a favor das aulas retornarem, ele está fazendo tudo para que isso aconteça, sabe? Ele está nessa parte também da parte da saúde, assim, ele tá bem positivo, assim. Que bom saber, que bom saber. É importante a gente contar com o apoio dos prefeitos, porque afinal são eles que, por mais que a gente estabeleça um regramento aqui, junto com o governo do estado, é essencial que os prefeitos tenham uma adesão a essas mudanças, porque senão a gente vai passar uma situação similar à que a Eliane nos relatou ali no início, quando houve um conflito entre a decisão da prefeitura, do estado, etc. Então, é importante a gente ir monitorando. Eu te peço que me mantenha atualizado também, depois que a gente conseguir avançar dessa situação de bandeira preta, para que, se for o caso, a gente possa ajudar a resolver a situação em Passo Fundo. Obrigado pela tua atenção e pelo teu depoimento. Nós que agradecemos o apoio. Vamos seguir aqui em frente. Muito obrigado. Boa noite para ti, para a Antônia e para o Luca aí. Um grande abraço. Tá bom, obrigadão. Até mais. Um abraço, tchau. Vamos agora para Porto Alegre. Falar com a Fabiane. Fabiane, está conosco? Nós teremos aqui, pessoal, só para atualizar vocês, nós teremos mais 3 mães. E, no final, nós teremos uma 4ª mãe, que é uma convidada muito especial, que eu imagino que muitos de vocês já conheçam, mas eu vou fazer um pouquinho de suspense aqui, né, que vai ser a nossa última convidada. Vou falar agora com a Fabiane. Oi, Fabiane. Vamos ver se ela entra aqui conosco. Vão deixando os comentários de vocês aí, que a minha equipe está acompanhando. Peço que o pessoal da minha equipe vá anotando, o pessoal de todas as cidades, inclusive, pessoal, quem for acompanhando e participando, escreva nos comentários aí o nome da sua cidade, para a gente ter uma ideia mais clara e ir acompanhando, beleza? Fabiane, tudo bem? Quer dizer, tudo bem é meio força de expressão, perguntar em meio a essa situação, deputado. Né? Mas a gente está Boa noite, tentando não está tudo bem. Essas dificuldades. Tu é aqui de Porto Alegre, né? Tu tem 2 filhos? Sim. Quantos anos tem teus filhos? Sou mãe do Heitor e da Alice. Heitor, adolescente de 13 anos, é aluno do Colégio Militar, que começou no dia 25 de janeiro já estavam há 1 mês em aula, tudo bem, transcorre tudo bem na escola, desde setembro, no retorno do ano passado. Sou mãe da Alice, de 9 anos, que está esse ano no 4º ano. Trocou de escola ano passado, e logo em seguida, então, a escola fechou, todas as escolas, como todas as escolas. Então, viemos com essa demanda, né, de adaptação bem complicada. Quando retornou, ela então conheceu seus colegas, sua turma, se ambientou na escola e antes de retornar, agora, de novo, foram abruptamente retirados do seu local de direito. E como é que é a escola. E tu é pedagoga, né? Ou seja, então tu entende... Sou pedagoga
também faço parte da diretoria da Associação das Escolas Privadas, muito bem atendidas pelo seu gabinete. Obrigado. A EPEI. Vamos fazer o nosso melhor aí para... Exato. Então, como é que você está vendo como pedagoga e como mãe o impacto que está tendo essa falta de aulas para os teus filhos, o Heitor e a Alice? Como é que está sendo isso? A conta já veio, né, deputado? Já existem os danos, já existem os prejuízos, né? Eu vejo assim, daqui para frente nós precisamos minimizá-los, mas evitar nós não conseguimos mais. As nossas crianças, os nossos adolescentes já foram sacrificados pelo longo tempo de fechamento das escolas. E isso, se a gente for comparar mundialmente, a gente tem um dado na associação, a média mundial é de 22 semanas de fechamento. No Brasil, já são 54 semanas. E isso acontece de diferentes formas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, como a gente ouve outros municípios aqui, tem municípios que os prefeitos enxergam como prioridade, como aqui em Porto Alegre, outros não, né? Outros realmente dificultam a retomada das escolas. Tem municípios no interior onde não houve retorno às aulas mesmo no final do ano passado. Não houve. Uma situação lamentável e que precisa ser bem exposta. Sim, imagina, são um ano, um ano, são 55 semanas o município que não retornou. E tem estado no Brasil também que não retornou. Tem estados no Brasil que as escolas perderam seus alvarás de escolas. E como é que é para ti como pedagoga, alguém que dedicou a sua formação e se dedica profissionalmente também à área, como é que é para ti ver esse descaso com a educação no Brasil por parte das nossas autoridades? Virou um campo de batalha, deputado Fábio, né? As nossas crianças estão no meio disso, como já foi colocado aqui, no meio de um campo de batalha de entidades, né? Então, onde a centralidade são os professores, a criança está invisível, e isso, para quem se debruça e tem toda uma vida pautada na defesa da infância, isso é triste, mas também nós nos indignamos com isso. Então, assim, fazemos movimentos necessários para que isso tenha um basta. As crianças não podem ficar no meio de um campo de batalha de interesses, muitas vezes a gente consegue identificar ideológicos. A criança, ela precisa retomar o seu lugar de direito, e é a escola, a criança e o adolescente. Perfeito. A Zilá está comentando aqui que as crianças são tratadas como se fossem invisíveis, né? Porque, afinal, criança não vota, né? Criança não consegue mandar mensagem para cobrar o vereador, cobrar o prefeito, mas aí que entra o papel protagonista de vocês, ajudando nessa mobilização e zelando pelo futuro das crianças de vocês. Então, por isso que eu tenho pedido para que vocês nos ajudem nessa mobilização, para que a gente vote na próxima terça-feira, o PL 144, até estão perguntando aqui nos comentários, o Gui está perguntando aqui nos comentários, o Guilherme de Farroupilha perguntando quando vai ser votado o 144, a nossa expectativa é votar na próxima terça-feira. Infelizmente a gente acabou tendo um revés nessa última terça-feira, eu imagino que tu esteja na nossa lista de transmissão, né? Acho que tu deve ter recebido a nossa atualização. Inclusive, deixa eu aproveitar e convidar o pessoal que está acompanhando aqui e que não está recebendo ainda nossas atualizações. O meu gabinete montou uma lista de transmissão específica só para mandar atualizações para você sobre a volta às aulas, tamanha a importância desse tema, e a gente tem buscado manter vocês atualizados, né? Terça-feira a gente acabou tendo um revés, a gente acreditou que ia poder votar e não conseguiu, mas na próxima terça-feira a gente espera poder votar. Eu imagino que vocês estejam muito indignados, né? Mas é o momento de a gente transformar a indignação em ação. Em ação, exatamente. E sobre teve uma colega, aqui, nossa colega também, diretora de escola infantil, os protocolos que as escolas seguem são protocolos extremamente seguros. E nós comprovamos isso nos 150 dias de escolas aqui no Rio Grande do Sul, desde a sua retomada, algumas já em setembro. E isso são dados, né? Então, assim, nós testemunhamos
o quão seguro é o ambiente de escola. Tem colegas que dizem, colegas professores que estavam no front disso, protagonizando esses cuidados e fazendo com que esses dados, hoje em dia, sejam exemplares para a gente falar deles, né? Então, as escolas realmente, elas não são fonte de transmissão comunitária, muito pelo contrário. Elas podem refletir o que há na comunidade, mas exatamente até esse reflexo é 30 vezes menos o que há no contágio comunitário, Perfeito. né? E ela, ao identificar, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem testagens encaminhada pelas escolas. Nós temos esse meio. Então, além de nós identificarmos, nós encaminhamos para atendimento médico para unidades de referências de cada escola, nós encaminhamos para testagens, identificamos, isolamos e acompanhamos a família nesse isolamento. Ou seja, a escola é um ponto de controle disso. Perfeito. De identificação de casos e de rastreamento de contatos. Acompanhamento. Exatamente. Então, é um ponto de controle na comunidade. A escola aberta salva a vida. Perfeito. Fabiane, obrigado pelo teu curso de depoimento. Seguimos em contato aí, pode seguir contando com a gente. E vamos em frente, vamos tentar votar o PL 144 terça-feira e aprovar a nossa emenda da educação essencial. Obrigado estamos na torcida. Por sua dedicação aí. Até mais. Obrigada. Até mais. Boa noite. Agora vamos chamar a nossa quinta convidada, a Aline, também de Passo Fundo. Deixa eu ver se ela já está aqui conosco. Aline. Opa. Aline está aqui conosco. Aline Niedersberg. Oi, Aline. Me ouve? Oi. Boa noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Me ouve? Tu fala aí direto de Passo Fundo, né? Sim. Tu é mãe do Augusto, é isso? Isso aí. 4 mãe do Guto. Como é que 4 anos e 9. Enfim, quase 5 anos. Como é que ele está lidando com a falta do convívio com os coleguinhas, com a falta da possibilidade de estar na escola? Enfim, como é que está sendo isso? E para ti também, claro. Compartilha um pouco com a gente, por favor. Sim. Fábio, o Guto, assim, a gente é privilegiado pelo um lado porque a gente conseguiu, eu e o meu esposo, fazer com que um sempre esteja para ficar com ele em casa, acompanhar as aulas e tudo mais. Mas ele não tem irmãos, não tem primos e, enfim, é só ele de criança na família, né? E foi bem difícil, assim, começou da crise de ansiedade nele, a gente não sabia, até pensei que fosse infecção urinária. Levamos no PED, o PED pediu os exames, tudo normal, assim, e aí o PED me falou, olha, Aline, ele já tinha atendido 4 meninos, ele me relatou com o mesmo problema, e disse que era ansiedade, porque, e aí o meu esposo questionou, né, mas poxa, eu brinco a tarde toda com ele, a gente corre bastante, e aí o Pedro falou, tentem, enquanto não voltarem às escolas, chamar 1, 2 coleguinhas, que seja, que vocês sabem que os familiares também estão se cuidando, porque criança precisa gastar energia com criança. Criança precisa conviver com criança. O pediatra comentou que é algo que vem sendo recorrente, então, em outros pacientes. Sim. Coisa, né? A propósito, pessoal, eu vi que eu coloquei o número aqui para receber as nossas atualizações. Eu vi que tinha algumas pessoas comentando aqui que o número estava errado. Eu mesmo digitei aqui e acabei errando o número. Agora é o número certo. Quem quiser receber as atualizações e tá por dentro, aí, assim como a Aline já está cadastrada na nossa lista de transmissão e tem recebido nossas atualizações, por meio dela, inclusive, que a gente contatou, identificou essas mães que estão hoje compartilhando conosco um pouco da sua experiência. E, enfim, como é que foi para o Guto voltar à aula e depois ser privado dela novamente?
Olha, deputado, foi o primeiro dia que ele retornou à aula foi emocionante, assim, porque ele voltou e ele se jogou assim no sofá e disse: Mãe, eu tô exausto, mas eu tô muito feliz de brincar com meus amigos. Foi assim, ó, de cortar o coração, de verdade. E aí, depois, quando tudo, né, fecharam tudo de novo, tá nessa expectativa. Ele pergunta se vai demorar muito para o corona ir embora, se vai demorar muito para ele ver os colegas, para voltar para a escola. Imagina se para nós já não é fácil aguentar isso, eu imagino, só imagino para eles, né? Mas, enfim, Sim. a gente está aí na linha de frente tentando dar um jeito nisso aí. Te agradeço pelo teu depoimento aí, segue contando Mas a gente conosco. que agradece, Fábio. A gente espera na terça-feira ter um avanço importante aí, aprovando o projeto, e vamos seguir em frente defendendo que a educação seja realmente tratada como aquilo que ela é, que é essencial. Exatamente. A gente Muito que obrigada, teve a oportunidade de ter aula presencial quando a gente tinha a idade deles, a gente sabe da importância, né? A gente sabe do Com poder certeza. transformador da educação nas nossas vidas. Então, vamos seguir em frente defendendo isso. Obrigadão, Aline, pelo teu depoimento, tua participação. Vamos em frente. Eu que agradeço, Fábio. Até mais. Até. Vamos agora falar com mais uma mãe de Porto Alegre que é médica, inclusive, e vai falar um pouco pra gente sobre como é que está sendo isso. Ela que, além de médica, antes de ser médica, em primeiro lugar, ela é mãe de 2 meninas. Doutora Mariana, Oi, Fábio. tudo bem? Tudo bem? Prazer, como Prazer, vai? tá vendo? Bom revê-la, prazer. Tudo bem, eu estava te Então, apresentando Fábio. aqui. Tu que, antes de ser médica, psiquiatra, tu é mãe, né? Ou, Sim, enfim, mãe. Tá me me conta vendo um pouquinho bem? como é que tá sendo. Então, As tuas pequenas estão com quantos anos? as minhas meninas têm 6 anos, né? Mas eu 2 gêmeas, falo, né? Fábio, são gêmeas. Na verdade, tem 5 anos, vou fazer em maio. Aham. Mas o que eu me solidarizo muito com todas as mães, né, Fábio? Que eu estava ouvindo todas as 5, uma até, inclusive, eu fiz já live com ela, agora não me veio o nome dela, que é dona de uma escola infantil. Fabiane? Mas, a Fábio é ótima. Aham. Mas todas elas, a história se repete também no meu consultório. A primeira mãe que tem um filho especial, em primeiro lugar de tudo, né, Fábio? A educação é um direito humano, não tem essa, é para criança, é para adolescente, mas principalmente é um direito dos pais, né, Fábio? Está tendo uma inversão tão grande no sentido de o Estado nos dizer o que a gente pode fazer com os nossos filhos. Isso não está certo. Em primeiro lugar, as escolas não deveriam nem ter fechado. As escolas são o lugar mais seguro para os nossos filhos estarem, né? E a escola nunca foi isenta de riscos, né, Fábio? Viver tem riscos, então ir para a escola sempre teve um determinado risco. Mas agora elas estão com os protocolos tão bem feitos que não justifica em nenhum momento essa história de abrir e fechar. O estado emocional que nossas crianças se encontram é tudo isso que essas mães falaram. Tanto é que a última, agora, um amor, ela quase se emocionou também, porque a gente pensa, como tu falou, a gente teve uma infância que a gente conseguiu estudar. E o quanto isso faz bem pra gente. Então, É surreal, né? É surreal a gente estar vivendo uma situação surreal, dessa. Assim, é surreal. A democracia é o povo, né? O poder emana do povo. E agora a gente está tendo isso com os nossos filhos, corta demais o nosso coração. Então, realmente revoltante. Eu acho que no início, desde março do ano passado, eu e a Mari Pimentel, que eu fiz uma live também com ela essa semana, a gente vem batalhando por isso, porque a gente via que era um absurdo. E nenhum estudo mostra, cientificamente, que fechar as escolas tem melhora na pandemia. Então, a gente fica à mercê desses sindicatos, de desculpas que não fazem sentido. E a experiência Também, no mundo civilizado tem sido no sentido contrário, né? claro. Fecha somente em um momento de estrita crise em que a sociedade Exato. precisa impor algumas restrições momentâneas. Exato. E reabre assim que for possível. Primeira coisa, reabrir.
A riqueza de um país é a sua educação, né? Nós temos um período crítico, que é do 0 aos 6 anos, principalmente na primeira infância, em que os neurônios estão se multiplicando numa velocidade incrível e essas crianças precisam estar num ambiente seguro, seguro psicologicamente, emocionalmente. Saiu uma matéria, não sei se tu viu, em São Paulo, aumentou absurdamente, 12 vezes o número de abusos, né, e de crianças sendo violentadas. Então, além de ser um ambiente seguro em relação à pandemia, a escola também é um ambiente seguro emocionalmente, para essa criança se desenvolver no sentido que ela precisa. Não só cognitivamente, mas também as habilidades socioemocionais que vão fazer com que ela tenha controle emocional, com que ela tenha disciplina. No meu consultório, Fábio, eu atendo adolescentes também, eles já têm como fazer essas aulas online, mas eles ficam de pijama, desligam o vídeo e ficam deitados. Quer dizer, isso Perdem totalmente as referências de regras, de disciplina, né? Rotina. A mãe daquele filho especial falou isso muito bem, eles precisam de rotina, de estabilidade, previsibilidade. Então, esse abre e fecha faz mal para o nosso emocional. Imagina para uma criança que precisa saber... Eu cheguei segunda-feira no colégio dos meus filhos, dava a porta fechada, quer dizer, tu entende isso? É uma coisa assim que realmente é revoltante. É uma então, inversão de valores, né? É uma inversão de valores muito clara, né? E eu acho que o Estado não tem que se meter nisso, é um direito das mães, dos pais. Nós decidimos levar... Fábio, se eu tenho um parente em casa, um avô, eu não quero me expor, eu não levo meu filho. Não sou obrigada. Continua no online, no híbrido. Né? A outra mãe falou, é tanto nome que a gente se perde. Então, continua assim. Agora, para minha filha, para o meu filho, talvez seja melhor ali. Então, a gente tem que dosar os riscos. Como eu falei, nada é isento de riscos. Ficar em casa também não é isento de riscos. O que eu vejo no meu consultório é aumento de toque, que é lavar as mãos, né? Crianças comendo muito. Tela para essas crianças também não é bom, também tem riscos, né? Sim, excesso de tela, né? Até porque eles nos momentos de lazer, eles já ficam nisso. Se tu colocar mais o dever da educação ali junto. Então, o aumento de telas é um absurdo que causa efeitos colaterais para o cérebro, é muito prejudicial. Então, se alimentam mal, sedentarismo, né? Todas essas questões emocionais, elas revertem no corpo, ansiedade, irritabilidade, agitação. Então, são muitos sintomas, insônia, dificuldade para dormir que essas crianças estão tendo e que são prejuízos que são escondidos, vamos dizer assim, são custos dessa história da pandemia e que os governantes, os nossos gestores ignoram, né? Ele adorou essa palavra, ignoram. Ele está ignorando. E às vezes não é nem tanto que ignoram, né? Apesar de a gente saber que a maioria ignora, mas muitos deles acabam sendo presas fáceis da pressão corporativista de alguns grupos, inclusive sobre o judiciário, né? A gente viu aqui em Porto Alegre aulas proibidas porque o sindicato de servidores públicos resolveu entrar na justiça. E posteriormente um grupo chamado de Pais e Mães pela Democracia, que de democracia não tem absolutamente nada, que querem impedir que os filhos dos outros não tenham acesso à educação. Se essas mães, que eu tenho dificuldade em acreditar que são mães, se essas mães não querem que os seus filhos tenham aula presencial, que não enviem seus filhos para as aulas. Perfeito. Mas proibir os outros pais de mandarem seus filhos para as aulas é um negócio assim que... Me parece uma coisa assim, eu não quero levar o meu, então tu também não leva. Mas não. Isso é um total absurdo, é como assim, eu não quero ir no cabeleireiro porque eu tenho medo. Então eu não vou, mas eu não vou te obrigar. Tu, Fábio, não vai cortar teu cabelo porque eu tenho medo. Não. E a gente não tá falando nem disso, a gente tá falando uma coisa muito maior que a educação dos nossos filhos. Quer dizer, democracia realmente não tem nada. Então, além de tudo isso, né, Fábio, a gente falou, como uma outra mãe médica falou, as pessoas que estão na linha de frente, eu também me solidarizo demais, não são só médicas, eu fiz uma live no Dia da Mulher também, 70% praticamente das pessoas que trabalham no Conceição são mulheres. Então, tu imagina, são técnicas de enfermagem, são enfermeiras, não é só médica, né? Então, onde é que essas pessoas deixam seus filhos? Com que cabeça essas pessoas já estão na linha de frente, atendendo as pessoas, e elas têm que pensar ainda onde é que estão seus filhos. Elas ainda têm que chegar em casa, e que nem outra mãe falou, a gente virou professora.
Quer dizer, a mulher que já tinha uma dupla jornada de trabalho, ela está tendo uma tripla jornada de trabalho. Perfeito. E é o que eu vejo também no meu dia a dia, no meu consultório, né, gente? Eu sou psiquiatra, o Fábio deve ter falado, é burnout. Então, a mulher entrou num nível de exaustão absurdo. Por quê? Porque ela não consegue dar conta de tudo. Ela já tinha muita coisa, já tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa no prato e tem mais que lidar com isso agora, né? Além de tudo que a gente já tinha, a gente tem uma pandemia e a gente tem que dar conta da escola. Quer dizer, falta muito, se fala tanto em empatia, mas as mulheres realmente foram muito prejudicadas. É claro que os homens ajudam, tentam ajudar, mas as mulheres estão exaustas, porque é claro que sobra mais pra gente, né? Claro. Normalmente a mulher tem mais jeito para ensinar, para lidar com isso, cuidar dos filhos. A gente tem que admitir, fica mais com as mulheres. Sim, sem dúvidas. Então, também é uma situação que eu me solidarizo muito com quem está na linha de frente, né? E realmente é muito preocupante, Fábio. Eu não sei, eu tinha realmente ano passado... Não é fácil. Eu nunca pensei que a gente teria ficado um ano nessa história toda. Um ano, a gente completa um ano semana que vem, inclusive, de suspensão de aulas. É uma situação muito triste, mas, enfim, muito obrigado pelo teu depoimento e obrigado também por dar um apoio para essas crianças e adolescentes e para os pais. Eu sei que tu tem postado nas tuas redes sociais aí bastante sobre o tema. Se eu puder dar uma dica, né? Se eu puder dar uma sugestão que seja, né, para as mulheres, eu acho que é a gente tentar, claro, fazer o nosso melhor em relação às aulas online, mas também não tem... a gente tem um limite, as crianças também. Se a gente força demais, acaba dando efeito contrário até em relação ao aprendizado. Para a gente conseguir aprender, a gente tem que estar com um estado emocional calmo. Ninguém aprende com fome, isso é outra questão, né? Essas crianças, às vezes, sem comer, sem conseguir estar no ambiente adequado. A gente tem que estar no ambiente adequado para conseguir trabalhar, para conseguir aprender. Então, isso o adulto, imagina uma criança. Então, se a gente pressionar demais, fizer muito by the book, que nem se diz certinho, não vai dar certo. Vão ficar até com uma aversão ao ensino. Elas têm que amar aprender, se divertir. Então, tentar fazer da forma mais lúdica possível. Isso que eu penso. Fica a dica pessoal aí. Obrigado, doutora. Obrigadão pela tua atenção aí. Um beijo nas gurias, um abraço pro Paulo aí. Prazer. Ele te mandou um abraço. Os amigos não sabiam. Muito obrigado. Vamos ver se aí. a gente se vê numa próxima. Pois é. Boas notícias. Vamos lá. Um grande abraço para vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Chamar a nossa próxima convidada aqui. Eu vou sair. A nossa próxima convidada, ela não só é uma mãe de 2 crianças, como, acho que a doutora... E aí, Mari? É uma outra Mari. Não só ela é mãe de 2 crianças, mãe do Luigi e da Lara, antes de qualquer coisa, mas ela também é nossa vereadora em Porto Alegre, que vem lutando pela causa da educação aí como ninguém. E aí, Mari, como é que andam as coisas? Estamos aí, né? Realmente, eu acho que ninguém imaginava que iríamos estar enfrentando essa situação agora, novamente, de fechar as escolas. Se abriu, né? A gente temos dados que se abriu com segurança. Nós tivemos mais de 30 mil alunos aqui em Porto Alegre voltando às aulas, Fábio, com mais de 3 mil professores. E tudo calculado, tudo com protocolos. E se fechou sem motivo, né, em cima de uma questão política. Então, eu vou te dizer que é muito triste, porque a gente deu a chance para os nossos filhos irem lá, mostrarem que eles conseguem estudar e cuidar dos protocolos. Os professores provaram isso, as escolas provaram isso, em diversas esferas, escolas da rede comunitária, escolas privadas, e a gente não está tendo aí a oportunidade de manter eles nas escolas em cima de uma situação política. Então, é muito triste quando a gente vê uma situação dessas, agora que eu estou nesse outro lado, como política, e tu vê como isso é muito político e pouco com base em dados, né? E agora você está vendo como é duro também, né? Tá desse lado a frustração da gente, vendo as coisas acontecerem e vendo o Simpa ter mais voz do que os pais, vendo o CEPERS ter mais voz do que os pais, né? É duro. Vou aproveitar a tua presença aqui para falar para o pessoal sobre o cronograma que foi anunciado pelo governador. Segundo o último anúncio do governador, esperamos que isso não mude, ou se for mudar, que mude para antecipar.
o Estado do Rio Grande do Sul retorna à cogestão no dia 22 de março. Ou seja, no dia 22 de março já podemos ter, a partir do entendimento dos municípios, um retorno às aulas, né? Apesar de a bandeira preta ele ter anunciado que permanece até o dia 31 de março. Como é que vocês estão se preparando aqui em Porto Alegre para lidar isso? Como é que está a articulação de vocês com a Secretaria Municipal de Educação? Eu conversei ontem com a secretária, ela se mostra bem, né, ela é muito ativa na volta às aulas. A rede municipal está trabalhando com a limpeza, então as escolas estão preparadas para receber os alunos. Conversamos com diversas diretoras de escolas, nós temos diretoras que tomaram aí a frente e estão imprimindo materiais e entregando para as famílias. Nós temos aí diretoras que estão fazendo via WhatsApp, então dá para ver que a rede municipal, que não é sindicalizada, né, eu digo que são as boas diretoras e professoras, estão aí se virando nos 30 também para estar prontas para a reabertura. Então, eu vejo a nossa secretária, que é a Janaína Aldino, trabalhando muito sério na retomada das aulas. Todas as escolas já estão com a volta dos seus funcionários, estão limpando, estão preparando. Então, acho que é questão de ter essa autorização que a nossa rede municipal, e a gente já viu a rede privada voltando com tranquilidade, e a rede municipal estará voltando também da mesma maneira, com o profissionalismo necessário. Então, eu estou otimista aqui, Fábio, que vamos aí conseguir manter a abertura também aqui para Porto Alegre. Excelente, viu, Maria? Eu não sei se tu acompanhou, mas a gente vai ter também uma mudança na Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. A gente vai ter uma nova secretária a partir do dia 21 ou 22, se não me falha a memória, que é a secretária professora Raquel Teixeira, que já foi secretária da Educação do Estado de Goiás, que foi um estado que teve uma grande melhoria na sua educação. Eu estou bastante otimista em relação a isso. Me parece ser uma pessoa que está disposta a comprar essa briga da volta às aulas. Não sei se essa live vai chegar nela, mas espero que ela saiba que na Assembleia Legislativa tem muita gente disposta a apoiar isso. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre também. Tu, Camozato, fazendo um trabalho excepcional lá em defesa disso. E a gente está aí na briga para, na próxima terça-feira, especificamente no dia 16 de março, aprovar o projeto que define a educação como uma atividade essencial e, a partir dessa aprovação, cobrar do governador a sanção do projeto, do PL 144, e, a partir do retorno à cogestão, que o governo do estado estabeleça os parâmetros do retorno às aulas e que cada município estabeleça também. Por isso que é importantíssimo, em cada município, os grupos de pais se organizarem para cobrarem das suas secretarias municipais de educação, dos seus prefeitos, esse trabalho, né? Como é que vocês estão... Como é que tu, como mãe, está te sentindo diante dessa situação aí? Então, eu me sinto muito segura, eu acompanho o trabalho desde o ano passado. Aqui em Porto Alegre nós temos um WhatsApp da Secretaria de Saúde que funciona só para educação. Então, toda a educação, quando testa alguém positivo, já tem os protocolos para cada uma das situações. Então, hoje, se uma professora testa positivo, toda a rede testa. Já existe, eu fui na rede municipal também, então eu falo isso na rede privada e rede municipal. Se um aluno chega com febre, já tem um lugar que ele fica esperando o familiar ir buscar. Então, Fábio, eu falo com tranquilidade de ver os protocolos, falar com as escolas como está acontecendo na prática. Muitas vezes até as escolas vêm me perguntar e eu já indico. Então, está tendo muita essa relação da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde. Então, se existe algum setor que tem tranquilidade para abrir, que tem dados, que é controlado, é a educação. Toda semana, todas as escolas têm que preencher um formulário dizendo quantos professores estão trabalhando, quantos profissionais estão trabalhando, quantos alunos estão indo para a sala de aula, se teve algum caso, e tudo isso é compilado em dados. Então, hoje, a educação não abre mais no achismo, não abre mais na emoção, ela abre baseada em dados e em ciência, e por isso que eu acho que os pais têm que ter a mesma tranquilidade que eu nesse sentido. Que ótimo, Maria. Deixa eu só completar muito rapidamente uma informação que eu passei aqui a respeito do retorno das aulas com a volta da cogestão. Na verdade, segundo a liminar que está em vigor hoje, a educação não retorna com o fim da cogestão enquanto tiver bandeira preta, mas com a garantia da essencialidade da educação, a gente tem um caminho para fazer isso. Em Santa Catarina, por exemplo, a educação foi decretada como essencial e lá o próprio Ministério Público tem cobrado do governo do estado que estabeleça os parâmetros e caminhos para volta à educação.
Mari, infelizmente o Instagram está me dizendo aqui que a gente tem 25 segundos, então dá o teu recado final aí em 25 segundos e eu aproveito aqui já para te agradecer a todo mundo que participou aqui e sigam contando com a gente. Fala aí, Mari, 15 segundos agora. Pessoal, continuem, é importantíssimo que vocês tenham voz, acreditem, tem muita gente boa, muita gente que quer educação aberta. Eu e o Fábio somos os porta-vozes de vocês agora na política, mas acreditem que a posição Contem de com a vocês gente. é importante. Valeu. Ah, passou? Passou um pouquinho de 60. Achei que fosse 1 hora, acabava. Ah, Se fosse nos cortar. Eu acho que nos bom, corta então, eu acho que é só momento. Segue aí, Mari. deixar, Segue até o final aí que eu quero te ouvir. Pessoal, deixa aí o recado que pais e mães, enquanto muitas mães nos parquinhos, mandem mensagem para o governador, mandem mensagem para o secretário, usem redes sociais. Se não quer se expor, manda direct. Mas, assim, é importantíssimo. Isso que os sindicatos fazem bem de mobilização, nós precisamos aprender a fazer bem. É hora de a gente aprender a fazer isso, né? É hora de a gente, como eu disse lá no início, sair da indignação e ir para ação e se organizar. Montar grupos de WhatsApp, pressionar prefeito, vereador, deputado, tá? Eu canso de receber mensagem do CEPERS, de sindicato enfim, de servidor público dos mais variados. Eu quero é receber mensagem de pai e mãe preocupados com a educação dos seus filhos e não só de servidor público preocupado com seus privilégios. Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, podem mandar, é importantíssimo, é importante para os executivos que vão estar lá comprando essa briga. Eu falo isso, Fábio, porque eu tenho uma boa relação com a secretária de Educação e diversas vezes a gente vê a rede social dela sendo atacada e nós chamamos pais e mães para responder. Exato. Então, isso vai acontecer também com a nova secretária Raquel, que vai estar enfrentando aí diversos obstáculos ao longo da sua jornada e cabe a nós, pais e mães, que vamos estar validando essa volta às aulas, apoiá-la nas redes sociais. Então, pessoal, a política é isso, o que eu aprendi na prática, eu acho que nesses 2 meses está sendo isso, que tem uma maioria silenciosa que acaba não dando a sua voz e agora é a hora da gente dar a voz. É hora da maioria silenciosa deixar o silêncio de lado, porque esse silêncio está nos custando muito. Já nos custou muito e se a gente seguir calado, vai seguir nos custando muito. Então esse é o momento de vocês se mobilizarem, tá? Mandem mensagem pros deputados das suas regiões, falando, eu quero educação como atividade essencial. Porque tem muito deputado que gosta de dizer que valoriza a educação, que educação é prioridade, mas na hora do vamos ver, vota a favor de sindicato e contra a educação. Tá? Votar a favor de sindicato não é votar a favor da educação. Especialmente no âmbito estadual, onde o CEPERS, o Sindicato dos Professores do Estado, é o maior inimigo da educação no Rio Grande do Sul. Isso precisa ficar claro. Assim como no âmbito municipal, eu imagino que você tem uma opinião similar em relação ao Simpa, né? Exatamente, o Simpa é pura hipocrisia e como eu falo, pessoal, tem muito professor e diretor bom na rede municipal que não é representado pelo Simpa. Tem sim. E nós na precisamos... rede estadual também, na rede estadual também. Inclusive, uma das nossas participantes da live aqui, que acabou tendo que cancelar por outro compromisso, era uma professora da rede estadual que está indignada com o trabalho horrível que o CEPERS tem feito impedindo a volta às aulas. Então, quem é professor da rede municipal, da rede estadual, erga sua voz, mostre que você tem uma ideia diferente do sindicato, que o sindicato não lhe representa. Me manda uma mensagem para a Mari. A gente vai ter total disponibilidade para ajudar vocês a se manifestar, se o sindicato pressionar vocês, etc. Inclusive, sigam a Mari aí, que tem feito um baita trabalho pela educação em Porto Alegre. E é isso aí, Maria. Eu acho que a gente ganhou uns minutinhos a mais aqui. Eu estava acostumado com o Instagram fechando com 1 hora, mas felizmente ganhamos uns minutinhos a mais aí. Que sorte, é isso aí, pessoal. É importantíssima essa mobilização. Eu fui na rede estadual, pessoal, na rede municipal. As aulas estão assim com os protocolos, 5, 6 alunos por turma. Não tem esse bicho-papão que é pintado pela mídia, que perguntaram por que a mídia não mostra. E eu tentei já mandar diversos estudos, até da rede municipal, para a nossa rede para os nossos jornalistas, ainda não tiveram aí essa boa vontade de dar voz a esse movimento, mas eu estou constantemente tentando pautar com dados, com informações e com seriedade esse assunto. Então, só para dizer que não está sendo tentado, não está sendo divulgado, mas eu tenho esses números e a gente está aí construindo algo sólido para a volta às aulas. Perfeito. A Paty comentando aqui, sou professor estadual e quero a reabertura das escolas. O bom professor quer aula, quer dar aula, quer poder dar atenção para os seus alunos. O bom professor não quer ficar em casa se escondendo de trás de uma aula online, que a gente sabe que a rede estadual, infelizmente, não tem condições de prover,
e que, enfim, na prática fica afastado e privando os seus alunos de uma aula, né? Então, Paty, tu não tá sozinha nessa, sei que tem muitos professores na rede estadual, a nossa rede estadual é cheia de excelentes professores que, infelizmente, acabam sendo silenciados pela barulheira do CEPERS, e é importante que a gente dê voz para eles. Valeu, Mari. Obrigada aí, Fábio. Obrigado pelo teu trabalho aí, pela nossa cidade, e segue contando comigo, que eu sigo contando contigo, beleza? Um grande abraço para ti e para toda a tua equipe. Um beijo nas crianças aí, vamos em frente. Tamo Valeu. junto, obrigada. Tchau, pessoal. Até mais, Falou. tchau. Obrigado, pessoal, pela atenção aí. Vamos em frente. Terça-feira é o dia da verdade. Terça-feira a gente vai votar o PL 144 com a nossa emenda pela educação essencial. É uma emenda que foi proposta por mim e por outros 10 deputados estaduais de vários partidos. Vários outros demonstraram simpatia. Já eu estou confiante de que a gente vai conseguir aprovar esse projeto com essa emenda e vai conseguir garantir que a educação seja tratada no estado do Rio Grande do Sul como aquilo que ela realmente é, algo essencial. Uma boa noite a todos e até a próxima.